Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula. Nosso bate-papo de hoje é sobre frações. Você já estudou, já viu esse tipo de número sendo representado em alguma situação do seu dia a dia? Trouxe aqui algumas frases que podem fazer você se recordar dessa ideia. Olha, nesta receita usaremos 1/3 de xícara de açúcar, ou eu posso dizer que é um giro de 3/4 da volta. Ah, é uma chave de meia polegada. Todos esses números que aparecem nesses contextos são frações. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre elas? O que é uma fração? Uma fração é uma forma de dividir alguma coisa através da razão entre dois números inteiros. Por exemplo, uma pizza. Gosta de pizza? Eu adoro! As pizzas geralmente vêm divididas, vêm fracionadas em 8 partes iguais. Suponhamos que Gabi tenha comido uma fatia. Como é que eu posso representar essa quantidade que ela comeu em relação ao total da pizza? Se a minha pizza foi dividida em 8 partes iguais e ela comeu apenas uma, então a fração 1/8 representa a porção que a Gabi comeu. A gente vai aprender a representar dessa forma, vamos aprender o que significam esses termos. Nessa fração aqui do exemplo da pizza que a gente acabou de trabalhar, 1/8, o que é isso? Esse termo que a gente coloca aqui embaixo é o que nós chamamos de denominador. O denominador, ele sempre vai indicar para a gente em quantas partes alguma coisa foi dividida. Lembrando que é necessário que as partes sejam iguais, que os pedaços tenham o mesmo tamanho. Esse número que a gente coloca aqui em cima desse traço é o que nós chamamos de numerador. O numerador, ele indica quantas partes que eu tomei em relação ao todo. No nosso exemplo, a pizza não foi dividida em 8 partes iguais? Então, meu denominador é 8. Quantos pedaços desses a Gabi comeu? 1. Então, quer dizer que ela pegou uma dessas partes. Portanto, a fração 1/8 representa o que ela consumiu da pizza. Estamos juntos? Vamos lá! Eu quero que você observe esses dois retângulos. Nesse primeiro, eu tenho uma divisão entre duas partes e uma delas está colorida de vermelho. Se eu te pedir para representar em forma de fração essa parte que está colorida de vermelho, como que a gente faria isso? O meu retângulo foi dividido em duas partes iguais, portanto, o meu denominador será 2. Lembra disso, que o denominador representa em quantas partes a unidade foi dividida? Pois é, então 2. O numerador, quantas partes que eu estou considerando? Aqui eu quero as partes que estão pintadas de vermelho. Então, eu tenho apenas uma. Por isso, 1/2 é a fração correspondente. Agora dá uma olhada nesse retângulo de baixo. Será que eu posso dizer que a parte que está colorida de vermelho também é 1/2? Pausa o vídeo e tente refletir. Você acha que sim ou você acha que não? A resposta é não. Sabe por quê? Que eu não posso dizer que isso aqui é 1/2, a fração que está representada de vermelho? Porque se você observar com calma, você vai perceber que a parte branca e a parte vermelha não são do mesmo tamanho. É muito importante que você guarde essa informação. Quando a gente vai dividir o todo em partes, é necessário que essas partes sejam iguais, tá bom? Vamos seguir aqui. Como que a gente faz a leitura das frações? Se a sua fração tiver o denominador, lembra que denominador é aquele número lá de baixo. Se o denominador for qualquer número variando do 2 até o 9, qualquer número natural, né, desses que estão representados aqui, a gente tem uma leitura própria para esse denominador. Então, se for 2, eu vou dizer que é meio, se for 3, é terço, se for 4, é quarto, se for 5, é quinto, se for 6, é sexto, 7, a gente lê sétimo, 8, a gente lê oitavo, e se o denominador for 9, a gente lê nono. Vamos na prática aqui. Tem uma fração que tem 3 na parte de cima e 5 na parte de baixo. O numerador eu leio do jeitinho que a gente está habituado, 3. Agora, o denominador a gente olha lá no quadro, 5. Então, é quinto, 3 quintos. Vamos para esse exemplo aqui, olha. 2 no numerador e 7 no denominador. Vamos fazer a leitura. Eu leio 2 e o 7, olha aqui na tabela, sétimo. Então, 2 sétimos. A fração que a gente tem aqui no terceiro exemplo, o numerador é 4. A gente fala o numerador do jeitinho que ele aparece. Agora, o denominador é 9. Então, 9 eu falo nono. 4 nonos. Vamos dar sequência aqui.
Caso o seu denominador seja 10, 100 ou 1000, também tem uma leitura própria. Quando é 10, a gente lê décimos. Quando for 100, centésimos e 1000, milésimos. Fica assim, olha. Nesse exemplo, 3 sobre 10. Então, a gente diz que é a fração 3 décimos. 12 sobre 100. Como é que eu faço a leitura? 12 centésimos. Olha lá na tabela o 100. E para finalizar aqui, 27 e 1000 no denominador. Eu vou ler 27 milésimos. Todos esses que a gente trabalhou até então, olha, do 2 até o 9, o 10, o 100 e o 1000, tem uma nomenclatura especial, única de cada um deles. Agora, qualquer outro valor de denominador que você tenha, diferente desses, a gente vai ler acrescentando no final a palavra avos. Como assim? Aqui a gente tem uma fração com 3 no numerador e 11 no denominador. Eu faço a leitura como 3, 11 avos. Então, eu vou ler exatamente o número que está aqui e vou acrescentar a palavrinha avos. Outro exemplo, 52 no numerador e 95 no denominador. Então, eu faço a leitura como 52 e 95 avos, tá bom? Se o denominador, vamos frisar, se for 2, qualquer número natural do 2 até o 9, ou se for 10, se for 100, se for 1000, tem uma nomenclatura especial. Se for qualquer outro valor diferente, você vai fazer a leitura como você está acostumado, mas no final vai acrescentar a palavrinha avos. Tudo certo? Vamos seguir aqui então. Vamos para uns exercícios, vamos praticar aqui. Determine a fração que representa a parte colorida de cada figura. Para a gente representar em forma de fração, a gente coloca o traço, tem que ter um número na parte de cima, que é o numerador, e tem que ter um número na parte de baixo, que é o nosso denominador. Vamos lá. Essa primeira figura, para eu saber o denominador, eu preciso primeiro avaliar em quantas partes iguais a minha figura foi dividida. 6. Então, aqui, o meu denominador será igual a 6. O numerador, eu quero a fração que representa a parte colorida. Desses 6, quantos estão coloridos nessa primeira figura? 4 pedaços. Então, o meu numerador 4. A leitura dessa fração aqui é 4 sextos. Vamos olhar outra figura? Nós temos um círculo dividido em 8 pedaços iguais. Então, o meu denominador será 8. Quantas partes estão coloridas? 4. Portanto, o meu numerador será 4. A leitura dessa fração é 4 oitavos. Estamos juntos? Vamos continuar aqui. Em relação à fração 5 nonos, responda. O que indica o denominador? Lembra sempre, o denominador indica em quantas partes a minha unidade foi dividida. E o numerador 5, o que ele significa? Ele significa que do total de partes eu estou considerando, eu estou tomando 5 partes. Aqui no desenho, eu acho que vai facilitar o seu entendimento. Olha, eu fiz um retângulo e dividi em quantas partes? 9. Dessas 9, quantas partes que eu vou pegar? 5. Então, eu destaquei aqui 5 dessas partes. Estamos juntos? Vamos lá! O 7º ano tem 35 alunos. Certo dia, faltaram 3 alunos. Que fração da turma os alunos presentes nesse dia representavam? Vamos parar para refletir o seguinte. Uma fração tem que ter numerador e denominador. O que é o meu denominador? O denominador é quantas partes, né? Quantos elementos tem o todo. O 7º ano todo tem quantos alunos? 35. Então, o meu denominador será 35. Agora, o que é o meu numerador? Volta lá na pergunta que eu te fiz. Que fração da turma os alunos presentes nesse dia representam? Então, o que me interessa, o que eu estou considerando, o que eu estou tomando é a quantidade de alunos presentes. Se lá tem 35 e faltaram apenas 3, 35. Se eu tiro 3, 32. Eu tinha 32 alunos presentes. Portanto, a fração dos alunos presentes é 32, 35 avos. Caso eu tivesse te perguntado que fração da turma os alunos faltosos nesse dia representavam, você sabe me dizer? Para o vídeo e tenta responder. Ó, vou te dar o resultado.
O denominador indica as partes do todo, a sala toda tem 35. Se eu tivesse te pedido para representar como fração os alunos faltosos, quantos seriam? 3. Então, a fração seria 3/35. Vamos para mais um exemplo? Observe os segmentos de reta. AB, que é esse primeiro, CD, que é o segundo, EF, que é o terceiro, e GH, que é o quarto. Nós temos aqui algumas proporções, olha. O segmento AB, que é esse menorzinho, é 1/3 do segmento CD. O que isso significa, professora? Olha, se o segmento AB é 1/3 do CD, isso significa que se eu pegar o segmento CD e dividir em 3 pedacinhos iguais, o segmento AB vai ser um desses pedacinhos. De fato, olha aqui. O segmento CD está dividido em 3 pedacinhos iguais. O segmento AB corresponde a um desses pedacinhos, ou seja, ele é exatamente igual a 1/3. Outra aqui para te ajudar. O segmento CD é igual a 3/5 de GH. Professora, não entendi isso. Calma que eu vou te orientar. Vamos pegar o segmento GD. É GH, na verdade, tá, gente? Perdão, aqui ficou GD, mas considere que é GH. Na hora da impressão eu não vi isso, tá? Então, ó, o segmento GH é esse. Eu vou dividir o segmento em 5 partes. O denominador indica em quantas partes foi dividido. Então, tá dividido em 5 pedacinhos do mesmo tamanho. O segmento CD é 3/5, ou seja, de 5 partes, ele ocupa 3. Olha aqui para você ver. 1, 2, 3. É verdade, olha, o segmento CD ocupa exatamente 3 das 5 partes do segmento GH. Vamos agora tentar completar algumas sentenças para ver se a gente entendeu mesmo? Eu sugiro, inclusive, que nesse momento você pause o vídeo e tente completar aqui corretamente A, B e C. Depois, você dá play e segue aqui o vídeo para ver se acertou, combinado? Vamos aqui. O segmento AB, que é o primeiro, é o pequenininho. Qual que é a porção, a fração que ele representa do segmento GH? Você sabe que o segmento GH tem 5 partes. O segmento AB, olha, o segmento AB seria isso aqui. Então, para refletir. Se ele foi dividido em 5 partes e o AB é só um pedacinho desses, então eu posso dizer que ele é 1/5 de GH. Vamos para a próxima? O segmento CD. O segmento CD tem 1, 2, 3 risquinhos. O que ele é em relação ao GH, que é o maior de todos? Ó, o GH tem 5 partes, não é isso? Pois bem, ele tem 5 partes. Então, o segmento CD, que tem 3, ó, vou colorir 1, 2, vou colorir 3. Ele é 3/5 de GH. A letra C. Vamos aqui. Qual segmento que é o triplo do outro? Ou seja, qual segmento que cabe 3 vezes certinhas dentro do outro? Olha, o segmento AB tem um risquinho, o segmento CD tem 3. Tá vendo que aqui esse é exatamente 3 vezes, é o triplo do outro? Então, eu posso dizer aqui que AB é o triplo de CD. O segmento AB cabe 3 vezes dentro desse outro aqui. Estamos juntos? Bora para mais um exercício, então. Uma prova de matemática tem 20 questões e Maria só respondeu 1/4 da prova. Indique na forma de fração quanto faltou para Maria fazer dessa prova. Olha só. Lembra que a fração tem 2 termos. O denominador indica em quantas partes o todo foi dividido e o numerador quantas partes que eu estou considerando. Então, vamos interpretar isso aqui. Se eu dividir a prova em 4 pedaços, suponhamos que sejam 4 páginas, todas com a mesma quantidade de questões, do mesmo tamanho, lembra? Então, veja bem, se eu dividir a prova em 4 etapas, a Maria só respondeu 1. Então, quantas que faltaram para ela resolver? 3, não é verdade? Na forma de fração, o que faltou para Maria fazer? 3 de um total de 4, tá bom? Então, ela deixou em branco 3/4 da prova.
Agora, o que nós temos para responder aqui na letra B? Quantas questões ela resolveu? Melissa, como é que eu vou descobrir isso? Calma, vou te ajudar. Inicialmente, como é a nossa primeira aula sobre fração, eu vou usar bastante a ideia do desenho para que você consiga acompanhar o processo. Daqui a pouco você nem vai precisar disso mais, mas vem aqui comigo. Eu vou pegar, desenhei um retângulo e dividi esse retângulo em 4 partes iguais. Por quê? Lembra aqui que o denominador indica em quantas partes que eu vou dividir o meu todo? Pois bem, então dividi em 4 partes iguais. A prova tem quantas questões? Tem 20. Se eu dividir a prova em 4 grupos, pensa que são 4 páginas de prova. Mas eu quero que todas as páginas tenham a mesma quantidade de questões. Lembra que os pedaços têm que ser do mesmo tamanho? Então, eu vou pegar 20 questões e vou dividir em 4 páginas. 20 dividido por 4 dá 5. Então nessa página eu coloco 5 questões, aqui mais 5, aqui mais 5, aqui mais 5. Tá, ok. Distribuí todas as questões de forma igual em 4 grupos. Quantas que ela resolveu? Ela resolveu só 1/4, ou seja, das 4 partes, ela resolveu só uma. Então, eu colori só uma dessas partes, ou seja, ela resolveu apenas 5 questões. As outras 15, ela não conseguiu resolver. Vamos continuar? Pedro fez uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões. Quantas questões ele acertou? Bem parecido com o anterior. Vamos fazer juntos aqui. O denominador indica em quantas partes eu vou dividir o meu todo. Então, se aqui o denominador é 6, eu desenhei um retângulo e dividi em 6 partes do mesmo tamanho. Dessas 6 partes, quantas que ele acertou? 5. Tá vendo que eu colori 5 aqui, pedacinhos? Até aqui tá colorido. Talvez no vídeo não esteja dando para você ver com tanta clareza, porque aqui eu tô vendo que a luz deixou bem clarinho. Mas eu colori esse. 5. Esse aqui tá branquinho, eu não colori. Pois bem, professora, tá. Das 6 partes, ele acertou 5. Mas quantas questões que é isso? A minha prova tem 30 questões. Eu dividi a minha prova em 6 partes. Lembra que as partes têm que ter o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, tem que ter cada página o mesmo número de questões. Então, se eu pegar 30 e dividir igualmente em 6 partes, 30 dividido por 6 dá 5. Então nessa página tem 5 questões, aqui tem mais 5, aqui tem mais 5, 5, 5 e mais 5. Aí fechei. Distribuí todas as questões. Pois bem, ele não acertou 5/6, ou seja, das 6 partes da minha prova ele acertou 5? Vamos ver quantas questões então? 5 com mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5, 25. Ele acertou 25 questões. Se eu tivesse perguntado quantas que ele errou, só esse que não foi tomado, que não foi colorido. Então, se eu tivesse perguntado quantas ele errou, seriam 5 questões. Último exercício aqui da nossa aula de hoje, vem comigo. João também fez uma prova de matemática com 30 questões. Ele errou 3/5 delas. Quantas questões ele errou? Quantas que ele acertou? Vamos refletir aqui. O denominador indica o que mesmo? Em quantas partes o meu todo será dividido. Então, eu desenhei um retângulo e dividi em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5, quantas que ele errou? Ele errou 3. 3 dos 5 grupos. Então, eu vou pegar 1, 2 e 3. Esses 3 aqui ele errou. Tá, professora, mas quantas questões eu vou colocar em cada grupo desse? A minha prova tem 30 questões. Eu vou dividir essas 30 questões em 5 blocos. 30 dividido por 5, 6. Então, na prova do João, vamos contextualizar aqui que cada página tem 6 questões. Pois bem, essas 3 páginas aqui ele errou. Quantas que ele errou, então? 6 com mais 6, 12. 12 com mais 6, 18. Ele errou 18. E quantas que ele acertou? Essas aqui, olha, ele acertou. Então, eu tenho 6 aqui com mais 6 de cá, 12. Ele acertou 12 questões. Moçada, essa foi a nossa aula introdutória sobre frações. Espero que tenha te ajudado e que você continue perseverante com seus estudos. Na próxima semana, a gente vai aprender algumas outras informações sobre fração. Um grande abraço, bons estudos!